3 vitórias na competição, o Palmeiras começa bem, não terminou tão bem a temporada, mas o Palmeiras começa bem, diferente do ano passado. Eu já falei aqui, eu não gostei do que o Abel fez ano passado, essa história de ter 2 times. Nós precisamos de um só, Abel. Um time bom, um time que ganha, um time que não está, claro, ninguém está jogando bem, dando show, dando chocolate, sendo destaque da competição, nem era para ter ninguém mesmo, né? 3 jogos só, 3 rodadas do Palmeiras, sem ter tempo de treinamento, sem ter pré-temporada. A pré-temporada está sendo realizada dentro do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista virou a pré-temporada para o brasileiro. O brasileiro começa agora já no final do mês, então o Palmeiras está usando o Paulista para se preparar para o brasileiro, mas se preparar ganhando é bem melhor, né? Sempre disse isso. Se preparar ganhando é bem mais fácil, bem melhor. O time vai evoluindo, pegando confiança. O Abel tem tempo aí para segurar alguns jogadores, tem tempo para recuperar outros que não voltam nunca, né, Paulinho? Vamos jogar, né? Vamos voltar, vamos jogar, vamos se colocar à disposição. Esse tá jogando demais, esse cara aí. Que contratação do Palmeiras, impressionante que esse Marlon está jogando. Para mim foi o melhor do jogo contra a Portuguesa e hoje foi um dos melhores de novo. É que deu uma cansadinha no segundo tempo, depois dos 30 minutos, baixou um pouco o ritmo, que é totalmente compreensível, normal, mas joga muita bola. Que troca, hein? Sai o Aníbal Moreno e vem Marlon Freitas. E o Palmeiras paga menos ainda do Marlon do que vendeu o Aníbal. Que negócio que o Palmeiras fez. E olha, a diretoria funcionou rápido, né? A gente não vê isso no Palmeiras. A diretoria assim, vendeu um aqui, já vou buscar um ali. Não acontece. Não acontece no Palmeiras. O Palmeiras já falou do Gerson, foi pro Cruzeiro. O Palmeiras falou, o André falou um pouco, acabou não acontecendo. Tá falando do Almada faz tempo. Falou do Matheus Pereira, renovou com o Cruzeiro. Falou do Almada, tá enroscado. Tá falando do Arias, tá enroscado. Então precisa ser mais, né? Mais conclusivo, mais agressivo nesse mercado, mas não acontece. Mas no caso do Marlon foi assertiva, foi rápido, resolveu e trouxe um jogador que realmente, esse cara caiu muito bem no time. Sai o Aníbal, entra o Marlon Freitas, arruma o meio-campo do Palmeiras. Arruma. E aí os garotos que chegam, hoje foi a vez do Luiz Pacheco, joga muito do lado do cara. É um cara experiente, um cara que orienta, posiciona, fala com os meninos. Luiz Pacheco fez um bom jogo hoje, bom menino, joga bem ali por trás, tem um passe bom. O Larson também, quando joga do lado do Marlon Freitas, tem um rendimento muito legal. Esse menino é bom também, hein? Marlon Freitas é bom e faz o Larson jogar bem, é bom jogador esse menino também, está crescendo, está tendo mais tempo para jogar, não entrou no jogo hoje, mas é um menino que está evoluindo muito, está crescendo e vai ajudar também. Então, uma ótima contratação no momento que a diretoria agiu rápido para trazer um atleta que ia ficando um buraco nesse meio campo, né? O Palmeiras ano passado sofreu até com o Aníbal, porque o Aníbal ano passado fez uma temporada muito ruim, muito abaixo daquela de 2024. E aí a troca rapidamente por esse jogador que cai muito bem. Melhora quem joga do lado dele, melhora o Andreas Pereira, melhora o Maurício. O Maurício jogou bem hoje também. Então, enfim, esse cara está tomando conta do meio-campo do Palmeiras e é uma ótima notícia para essa temporada. Faltam mais, né? Falta resolver esse lado esquerdo, que é um problema. Se bem que esse menino, eu acho que não dá para ele assumir essa condição de ser titular, de ser um dos protagonistas do time aí, do Riquelme. Mas é um menino que tem um potencial também, uma capacidade que para contratar, a gente já falou muito sobre isso, não quero ser repetitivo, mas tem na base umas opções lá que é melhor do que sair gastando aí no mercado sem trazer um jogador, por exemplo, como o Marlon Freitas, que vem para resolver. Esse menino é bom jogador, esse Riquelme. Palmeiras hoje, quando jogou contra o Santos, né? Riquelme do lado esquerdo e o Alan do lado direito, é problema para os caras. É problema para os adversários, porque são 2 jogadores que têm uma condução de bola, que tem um contra um, o tal do X1 hoje, e que faz com que a bola chegue na área, ou por dentro, por baixo. Então dá um trabalho danado. Então o Palmeiras tem, e o Abel gosta de jogar assim, né? O Abel gosta de ter esses jogadores pelo lado do campo, sempre teve bons jogadores, né? O Estevão jogando por ali, teve muita gente boa jogando pelos lados, os meninos que vêm da base, principalmente, porque o Palmeiras não contratou esse cara ainda. O Palmeiras está buscando, mas não contratou. Quem sabe o Arias pode fazer
com que a gente resolva esse problema do lado esquerdo. É um problema sério que a gente tem, troca um jogador, troca outro. Quem já passou por ali? Já passou Felipe Anderson, já passou Sousa, já passou Facundo, todo mundo vai jogar por ali e não resolve esse lado esquerdo. Aliás, o Facundo, o Palmeiras está conseguindo vender, né? Bom, boa notícia, por quê? Não está jogando bem? Abre espaço para outro, e a diretoria tem que trabalhar dessa forma mesmo, com rapidez, com velocidade, e aproveitar nesse momento para sair em busca de atletas que vão ser importantes na temporada, como contratou esse rapaz que está aí na foto, que mais uma vez foi um dos destaques do time. Não é rapaz, dá passe para frente, passe vertical, passe para achar o meia, passe para achar atacante, porque dá passe para achar zagueiro atrás, aí não dá, né? Aí eu faço, eu hoje vou ali, entro no meio e passo para trás. Não é o caso. Não é o caso do Marlon Freitas, que está jogando muito. Aí o Facundo indo embora, obrigado, viu, Facundo, por nada, né? Obrigado por nada, ganhou um Paulista, não fez 2 temporadas ruins, 2 nada, foi temporada passada só, não ganhou nada, não é Paulista não. Quem está no Paulista é o Felipe Anderson, ele não ganhou nada. E está indo embora, e o Palmeiras conseguiu vender, passar para frente, enfim. O Palmeiras vai poder ir atrás de um outro jogador para jogar ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque o Facundo foi mais um erro de contratação que não deu certo, pelo menos já está vendendo, conseguiu vender e vai abrir espaço para outro jogador. Assunto encerrado e resolvido. Tem que ser dessa forma, ser rápido. Não deu certo, não dá para ficar 3 anos esperando o jogador jogar. Ficar atrás, insistindo, esperando que o jogador reaja, dá tempo, dá jogo, tira espaço. Não deu certo, troca. O Palmeiras tem essa capacidade. Vai tomar um prejuízo aqui, outro ali, vai. Até o momento que parar de contratar jogadores que não servem para jogar no time. Então é uma troca rápida e necessária e que o Palmeiras acerta em fazer nesse momento. Mas o importante é ver os meninos surgindo no Palmeiras. Luiz Pacheco, ótima notícia. Riquelme, ótima notícia. Tem o Alan, tem o Larson. Então tem muitos meninos surgindo aí no Palmeiras. O Arthur hoje, né? O Arthur também, que jogou bem. O Arthur jogou bem. Esse aí é o Luiz Pacheco, né? Que jogou bem. E o Arthur também. O Arthur, vou falar para vocês. Eu não conhecia esse jogador. Eu não tinha visto o Arthur jogar ainda. Mas foi uma bela surpresa. Fez um ótimo primeiro tempo. No segundo caiu muito. Não conseguiu aparecer mais. Cansou. Não conseguiu chegar mais à frente. Mas no primeiro tempo conseguiu chegar um jogador que vai para frente, né? Então fez uma boa partida, uma ótima estreia. Depois entra o Piquerez, que é outro patamar, né? Outro nível Piquerez. E com esse rodízio que o Abel está fazendo e dando oportunidade para os meninos esses que realmente merecem oportunidade, porque estão jogando bem. E como o Palmeiras termina o jogo? O Palmeiras termina melhor do que começa. Então o Palmeiras começa com um time com garotos, com um time deixando os caras descansando. Esse foi o time que começou, né? Carlos Miguel, Giai, Fux, Gomes e Arthur. O Arthur jogou melhor que o Giai. O Giai não fez uma boa partida hoje, né? Não dá para criticar com 3 rodadas, tá? Não vou falar que foi mal, que tá mal. Não, o cara não teve tempo de ter um condicionamento físico adequado. Não teve tempo de se preparar para a temporada. Não está em condição ideal para jogar uma partida ainda num ritmo forte. E não fez uma boa partida. O Giai, para mim, foi o destaque negativo do jogo. Mas faz parte nesse momento. Vai acontecer. E hoje o Giai realmente deu umas enroscadas ali. E quando entrou aquele menino Carlos Eduardo, que foi inclusive jogador do Palmeiras, ficou complicado por ali. Ele recebeu uma bola do Mugni, né? Do Mugni ali na cara do Carlos Miguel. Sorte que ele não teve a capacidade de definir o lance. Porque realmente o Giai deu uns mole hoje. Mas que faz parte, é começo de temporada, vai ter tempo e espero de se recuperar, porque parece que o negócio não está definido ali entre Giai e Kelvin, viu? Kelvin não vem alternando também, o Giai tem entrado, está oscilando também. Para mim, esse lado direito é outra posição que o Abel ainda não tem uma definição, né, de quem é o titular. Eu não consigo apontar ainda. São características diferentes, né? O Kelvin é um jogador mais de frente, jogador que ataca mais, que chega mais à frente. Aliás, faltou muito do Giai hoje,
chegar por aquele lado do campo, né? Chegar, aproveitar aquele corredor, fazer uma parceria ali com o Sosa. Que Sosa que eu sempre tenho criticado por aqui, mas do lado direito aqui, que foi a primeira vez que ele jogou, melhorou um pouquinho, não foi? Não sei a opinião de vocês, mas depois eu quero até ouvir, né, que vocês participando aqui com a gente da live. Eu acho que o Sosa não foi uma partida tão ruim por esse lado aqui, não. Inclusive, a falta do gol do Palmeiras, Flaco, né? Aquela testada no contrapé do Walter, a bola é do Sosa. Então, quem sabe? Quem sabe ali. Eu acho que a bola ainda não é para ser titular, né? Não é bola para ser titular, até porque o Alan está jogando por ali. E o Alan joga muito. Mas eu vi mais coisas positivas desse Sosa do lado direito do que do lado esquerdo. E Jô foi contratado, pelo menos até aqui, até que o Abel diga diferente, foi contratado para jogar pelo lado esquerdo, né? Mas o Sosa pelo lado direito parece que funciona um pouco melhor. É a primeira vez que eu vejo ele por ali. Tentou, fez uma jogada ali que... Lembro, fez uma jogada que botou a bola para o Maurício achou o Tigrinho está sem força. O Tigrinho ainda está, né, buscando aquela melhor condição, como foi igual quando chegou. O Tigrinho está machucado, o Tigrinho lá, com o joelho, gelo no joelho, o Tigrinho com problema ali, caiu no campo sozinho, depois foi substituído. Tem algum probleminha ali no joelho, o Tigrinho. Tomara que não seja nada grave, né? Já perdemos o Andrés, o Jefté já saiu, agora já está voltando, hoje estava no banco. Tomara que não seja nada grave, que a gente possa ver essa dupla de novo. Daqui a pouquinho já começa o Brasileiro. A dupla que o ano passado foi fundamental, né? Eu ia falar fenomenal, tá? Foi fundamental porque realmente o Tigrinho e o Flaco se entenderam demais e essa dupla jogou pouquinhos minutos aí desse ano, né? Mas é uma dupla que se entende, então quem sabe? Porque semana que vem, terça-feira, o Palmeiras volta a jogar. Palmeiras e Novo Horizontino, terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Eu vou estar na TV, vou fazer o jogo lá na HBO Max. Aliás, quero convidar vocês para acompanhar o jogo lá com a gente. E depois nós vamos estar aqui, vamos fazer a live, tudo certinho junto com vocês, para a gente falar sobre o Palmeiras. A campanha tá legal. O Palmeiras não está jogando aquela bola redonda, mas está ganhando, já tem 9 pontos, é líder da competição. É aquele time chato que o Abel cria. O time não está bem fisicamente, o time não está bem em entrosamento, não tem um padrão de jogo, mas é um time que corre, é um time que se entrega, é um time que vai atrás do resultado, que acertou na contratação do Marlon, e aí é o time que vai buscar vitórias. É esse o time do Abel. É esse o time do Abel que a gente quer ver a temporada inteira. Não dá para o Abel jogar toalha antes de acabar o campeonato, não dá para o Abel pedir para o jogador tirar energia antes de a competição terminar. Então é esse time que o Abel tem que continuar dirigindo e sendo o treinador que a gente conhece do Palmeiras. Que o Nino era o desejo e o plano A do Palmeiras, né? E como a gente atualizou ao longo dessa semana também, o acordo que foi desenrolado na quinta-feira, aproximadamente 7 horas da noite, em que avançou significativamente a negociação entre Palmeiras e Zenit. O acordo com o Nino foi feito entre as duas partes, né? O staff e, obviamente, o jogador. Mas a gente sabe que esse acordo já estava bem alinhavado, porque o Palmeiras não estaria negociando com o Zenit se não tivesse aval do staff do atleta. Então essa história de que tem que convencer o jogador, que tinha se acertado com o Fluminense lá atrás, é lógico que o Nino se acertou com o Fluminense e acertou, obviamente, com o próprio Palmeiras. A decisão estava nas mãos do Zenit, só que como o Fluminense foi pelo caminho inverso, ele fez com que o Nino tentasse forçar essa saída junto aos russos e os russos ficaram irritados, o Palmeiras fez o outro caminho. O Palmeiras foi conversar com o Zenit para alinhavar essa situação ao mesmo tempo com o Nino e por isso que as tratativas entre Palmeiras e o clube russo avançaram muito mais. Mas por que essas tratativas avançaram? O que aconteceu de fato? Aconteceu que a negociação caminhou entre o Zenit, o Bragantino e o John. O que isso tem a ver com o Palmeiras? O Palmeiras vendeu o John para o Bragantino e ficou com 20%. Esses 20% de 20 milhões no total da negociação virão aos cofres do Palmeiras. Quem tem que depositar os 20 milhões? O Zenit ou o Bragantino. Como o Palmeiras está negociando o Nino com o Zenit, já guarda de bônus esses 4 milhões de euros. Ou seja, Palmeiras e Zenit conversavam cerca ali de 12, 11 milhões pela negociação de euros entre o
o Nino, né, zagueiro, e aí você já tem um bônus abatido, próximo, obviamente, daquilo que o Palmeiras tinha feito na primeira investida em dezembro, quando eu trouxe informação com exclusividade para vocês, que o Palmeiras foi lá perguntar e falou, olha, a gente tem 7 milhões, é uma veia de negociação, o Zenit falou, não, valor muito baixo, a gente quer 12 e tá tudo certo, e depois a história foi caminhando nesse desenrolar. Só que a outra carta na manga foi a confirmação da venda do Facundo Torres. Este bagre, este atacante fraquíssimo, que o Palmeiras jamais deveria ter feito uma investida, e que além de ter feito uma investida, o Palmeiras tomou um prejuízo, porque pagou 12, vendeu por 10, mas vai ficar com 8,5 por causa dos 15% que ainda pertencem ao antigo clube dele, o Orlando City. Então, mesmo tomando esse prejuízo, o Palmeiras conseguiu a chamada carta de crédito, a confirmação da venda com o Austin, lá dos Estados Unidos, e assim, com esse valor garantido em conta, com a história do John John, o Palmeiras somou, né, essas condições financeiras importantes para que pudesse chegar no Zenit e garantir essa investida final para trazer o Nino. Portanto, desde quinta-feira é o que eu falava, Palmeiras e Zenit estavam alinhando detalhes finais importantes nessa história. Esses detalhes finais, então, começam a fechar agora com essas confirmações. O John John sendo vendido e o Palmeiras pegando 20%, a venda, obviamente, do Facundo Torres, que já estava sendo costurada, mas que explodiu nesta sexta-feira, e com essa somatória de números, o Palmeiras, claro, tem o crédito suficiente para chegar no Zenit e destravar a história. Portanto, vamos aguardar. Provavelmente aí, nessas próximas horas, ou sei lá, começo da próxima semana, vai ser sacramentada essa novela, e a confiança com quem eu tenho conversado no Palmeiras é de um final muito feliz. Estão extremamente otimistas que dessa vez o Palmeiras vai conseguir um bom acordo com o Zenit, lembrando que os clubes sempre conversaram recentemente, né, por jogadores que interessavam uns aos outros. O Zenit queria alguns jogadores do Palmeiras e não deram certo. O Palmeiras tentou negociações com atletas do Zenit, lá atrás o volante Wendel, mais recentemente o Claudinho, negociações que foram frustradas, mas me parece que dessa vez, com todo esse avanço, com as tratativas feitas das formas corretas, o Palmeiras e o Zenit vão entrar em acordo e o zagueiro Nino será jogador do clube nos próximos dias, pelo menos é a grande confiança daqueles com quem eu tenho conversado. Fala-se até em 90%. 90%. Lógico que, se tratando de Palmeiras, esses 10% têm o mesmo peso dos 90% em termos de preocupação. Mas vamos aguardar, pelo menos dessa vez, com essas vendas feitas e esses valores, o Palmeiras, claro, consegue ter pelo menos motivos mais do que suficientes para não só sonhar, mas para realizar a chegada do segundo reforço nesta temporada para o técnico Abel Ferreira. Veio o Marlon Freitas e agora o zagueiro Nino. O Palmeiras aos poucos vai tentando mudar a cara deste elenco para a próxima temporada. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo para você que deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito da saída aí do Facundo Torres, né? Facundo Torres aí, meio que saiu nas mídias aí que o Palmeiras rasgou muito dinheiro também, e também teve uma grande parte do erro aí foi do Abel Ferreira que queria contratar o jogador, mas tem erros e acertos, né? E esse foi um erro muito prejudicial ao Palmeiras, um erro milionário, né? Que o Palmeiras aí gastou muito dinheiro no Facundo Torres para não vingar, e ele vai estar saindo aí para um time dos Estados Unidos. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha aí a respeito do Facundo Torres. E o Facincani trouxe em primeira mão aí que o Nino aí praticamente aí tá encaminhado a contratação dele aí, né? Tem 90%, mas tem os 10% aí que pode melar, né? Esperando dessa diretoria aí, mas acredito que vai dar tudo certo aí. O Nino vai ser um ótimo zagueiro aí para chegar e ser titular aí na zaga do Verdão. Queria saber o que é que você pensa aí a respeito da possível contratação do Nino. Deixa seu like e comenta muito desse vídeo. Tamo junto, um forte abraço e avante palestra!